Eu sou Lúcia Helena, tenho 55 anos e vou te contar como a ingratidão de um filho virou faca no meu peito. Era o velório do meu marido, e o choro ainda tinha gosto de sal quando a mão do meu menino cortou o ar. O tapa estalou na sala e junto dele a frase "Acabou pra você", cuspida como veneno diante da família. O corpo do pai ainda cheirava a flor murcha e eu tremi entre coroas e sussurros de humilhação. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Por um segundo, achei que não me levantaria mais. Vi olhares apertados, vi a nora manipuladora sorrindo de canto, satisfeita com o espetáculo. Ali, eu soube que o amor perdido não morre duas vezes. Ele vira cinza e cinza também queima. Minha dignidade pediu ar, minha força feminina procurou o chão e minhas mãos velhas seguraram a mesa. Eu era a mãe sacrificada, vendo o filho ingrato erguer a própria glória na minha dor. Só que eles esqueceram de um detalhe. Eu guardo memórias como quem guarda facas bem afiadas. E toda faca tem hora certa de cortar a corda que nos prende à humilhação. Mas nem sempre foi assim. Volte comigo alguns anos, antes do casamento e das coroas fúnebres. Eu lavava roupa para fora, lavadeira de dedos rachados, e cozinhava quentinhas para pagar os boletos. Trabalho duro tinha cheiro de sabão, alho refogado e sono perdido nos domingos. Meu marido, José, era o amor que eu chamei de Porto, até que a doença o transformou em mar revolto. Para criar meu filho, eu contei moedas, vendi bijuterias e virei noites na cozinha das festas alheias. Das panelas, tirei sacrifícios maternos, dos varais, tirei coragem pendurada por pregadores de fé. Juntei envelopes de notas amassadas com nomes de sonhos escritos em caneta azul. O sonho dele era faculdade, e eu fiz do meu corpo escada para ele subir. Cada marmita vendida era um tijolo na parede do futuro que eu lhe prometi. E eu prometi sem imaginar que promessas também podem virar gaiolas para quem ama demais. O começo do meu fim tem data e vestido, o dia do casamento do meu filho. Ela chegou com perfume caro e olhos calculando heranças como quem pesa ouro. A nora manipuladora me chamou de fofa, mas apertou meu braço como quem marca gado. Na festa, fui cozinheira invisível, cortando o bolo enquanto outros cortavam meu lugar na mesa. Ouvi sussurros. Mãe sacrificada, mas atrapalha. Engoli seco e sorri para não estragar fotos. Eles queriam que eu assinasse papéis só para facilitar, e eu senti o nó correndo pelo pescoço. Era a casa, era a conta conjunta, era a minha autonomia jogada no palco da humilhação. Meu filho, meu menino, já repetia as frases dela como versículos de um evangelho de pedra. Eu guardei silêncio, mas silêncio de mãe também aprende a ouvir as rachaduras. E naquela noite eu ouvi a primeira. O som de trancas trocadas no coração da minha casa. Volte um pouco mais, para a cozinha apertada onde meu renascimento começou sem que eu percebesse. Dona Odília, patroa que me via cozinheira, certa vez provou minha moqueca e disse que eu tinha ouro nas mãos. Não pagou em dinheiro naquele mês. Pagou com um contrato simples, uma sociedade simbólica. Ela riu. 15% de uma marca de molhos artesanais que ela pretendia lançar com minhas receitas. Achei exagero. Guardei o papel dobrado dentro da caixa de costura, entre linhas e agulhas. Eu nem sabia o que era holding, filial, distribuição. Eu sabia era de fogo alto e ponto de sal. Enquanto isso, meu marido adoecia, e eu trocava plantões de lavadeira por vigílias no hospital. Foi ali que aprendi que força feminina é verbo no gerúndio, lutando, segurando, respirando. E num banco de espera, costurei com fé a palavra libertação entre uma prece e outra, sem saber que aquele papel esquecido me daria justiça emocional no dia certo. Depois do casamento,
O filho que eu pari virou gerente da minha vida com um crachá falso. A nora manipuladora tratava meu afeto como dívida vencida, com juros de desprezo. Cortaram meu cartão, disseram que é melhor centralizar, e centralizaram longe de mim. Transformaram minha cozinha em cenário para stories, mas esconderam minha panela de ferro. O amor perdido começou a feder na geladeira, e ninguém percebeu porque o som da ostentação era alto. Eu virei hóspede na minha casa, pedindo licença para abrir a janela do quintal. E quando meu marido morreu, eles acharam que a última tranca estava fechada para sempre. Poucas horas depois do velório, a corda estourou no meu rosto com aquele tapa. O salão inteiro viu minha humilhação, mas ninguém viu a lâmina que eu trazia por dentro. Um segredo dobrado em 4, esperando o momento de ser desdobrado na mesa do destino. Eu respirei, ajeitei o luto no peito e senti o gosto do metal da decisão na língua. Não era vingança, era dignidade se levantando, pedindo lugar à mesa que tiraram de mim. Lembrei da caixa de costura, da assinatura torta, do contrato que muitos chamariam de nada. Nada é a palavra que usam para mães sacrificadas quando querem nos arrancar o mundo. Eu sou a mulher que lavou lençóis de estranhos para o filho dormir em travesseiro macio. Sou a cozinheira que alimentou casamentos alheios enquanto o meu desandava no fogo baixo. Sou a mãe que perdeu o amor e achou a força feminina lavando lágrimas no tanque. E sou a mulher que naquela noite decidiu desdobrar um papel e reescrever o próprio sobrenome. Se eles decretaram o meu fim, eu decretaria meu renascimento e não pediria licença a ninguém. Porque às vezes, a justiça emocional é um contrato esquecido que volta como um grito de libertação. Naquela noite do tapa, voltei para casa como quem atravessa um corredor de vidro. Abri a caixa de costura, empurrei as fitas, os botões e encontrei o papel dobrado em 4. Contrato de participação. 15%. A tinta azul me atravessou como relâmpago. Lembrei do sorriso de Dona Odília e do meu trabalho duro de lavadeira e cozinheira. Ali, vi um mapa de libertação rabiscado por Deus no avesso da minha vida. Coloquei o contrato no sutiã, junto do peito que alimentou, e fui dormir sentada. A madrugada veio com cheiro de café, coragem e mãos tremendo de medo e fúria. Eu não tinha advogado, só tinha dignidade e um RG amassado. Mas a força feminina faz milagres quando param de mandar a gente calar. E eu decidi que no amanhecer buscaria a justiça emocional que me prometeram sem saber. No cartório, a moça leu, arregalou os olhos e digitou Odília Alimentos Limitada. A senhora sabe que essa marca hoje fornece para 3 redes de supermercados? Ela sussurrou. Eu não sabia, e a palavra dividendos me soou como quem pronuncia voltarei a respirar. Conferiram assinaturas, reconheceram firma e senti o recomeço tardio nascer ali mesmo. O gerente do banco me tratou como gente quando viu o contrato e o histórico da empresa. Abri uma conta só minha, com senha que não contei nem para as orações. Enquanto isso, eu gravava o barulho da minha libertação, o carimbo batendo na folha. 15% de um passado invisível que agora pagava o aluguel do meu futuro. Eu chorei no banheiro do shopping, escondida entre cheiros de sabonete e promessas. E me olhei no espelho dizendo, agora é você por você, mãe sacrificada, e ninguém mais. Voltei para casa com a chave pesando como sentença e esperança ao mesmo tempo. Eles queriam que eu assinasse a venda da casa para reorganizar as dívidas do luto. Eu disse não, e o não fez eco como trovão que inaugura a estação de coragem. A nora manipuladora virou a mesa com palavras, e meu filho ingrato virou as costas com pressa. Eles não sabiam que eu tinha um telhado novo esperando o meu corpo cansado. Liguei para a imobiliária, assinei o contrato de um cantinho simples e limpo. O primeiro aluguel saiu dos dividendos, o segundo saiu das encomendas de comida. Voltei a cozinhar, desta vez com meu nome no rótulo e minha alma no tempero. Pus Dona Lúcia, comida de mãe, na porta, e as vizinhas trouxeram as primeiras filas. Renascimento tem cheiro de alho no azeite e som de panela que não pede desculpa. No fundo da caixa de costura, encontrei mais do que o contrato.
um bilhete do meu José. Se eu faltar, não deixe ninguém decidir por você. Você é a casa. Ele escreveu torto. Entre as linhas, havia uma senha antiga do e-mail que eu nunca abri por medo. Abri e achei comprovantes de depósitos misteriosos na conta da minha nora meses antes. Eram transferências vindas do cartão do meu marido quando já estava em sedação. Meu coração gelou. Não era só desamor, era mão leve em bolso de doente. Ali estava a reviravolta que explicava o nojo por trás do tapa e da urgência pelas chaves. Eu exportei os PDFs, guardei no pendrive e pedi a Deus silêncio e norte. Não para humilhar, e sim para me libertar sem deixar rastros na minha consciência. Porque justiça emocional não é linchar, é expor a verdade até ela fazer luz. Fui à defensoria, contei a história e uma advogada jovem me ouviu como quem lê um poema. Ela respirou fundo quando viu os extratos e disse: "A senhora tem mais do que coragem." Orientou meus passos, pediu medidas protetivas de patrimônio e de distância. Eu assinei, mãos firmes, e pela primeira vez o papel não era armadilha. Quando meu filho ligou para conversar, eu levei a advogada junto na minha voz. Ele gaguejou quando citei datas, valores e a palavra crime. A nora caiu das certezas como quem pisa em tapete de gelo. Eu não gritei. Eu pontuei e cada ponto final era uma chave recuperada. Saí daquela conversa livre da casa, das contas e dos cabos invisíveis no meu pescoço. Libertação é isso: fechar a porta por dentro e abrir a janela por fora. No meu quarto novo, pendurei um vestido simples e uma foto do meu casamento antigo. Não para chorar o amor perdido, mas para lembrar quem eu fui antes de me dobrarem. Eu prometi a mim mesma que minha história não terminaria no velório nem no tapa. Prometi que o recomeço tardio seria bonito, mesmo que começasse com mãos trêmulas. Eu, lavadeira, cozinheira, mãe sacrificada, agora era dona do meu nome e do meu fogão. E a marca de Dona Odília, que cresceu, começou a me pagar todo dia um pouco de ar. Comprei um avental novo e um caderno grosso para escrever o que eu quero ser. Se o passado foi escrito por outros, o meu futuro teria a minha caligrafia torta e firme. E, muito antes do que eu imaginei, a vida me reservou outra reviravolta, com gosto de perdão. Mas isso eu te conto no próximo capítulo, porque também merece aplauso e silêncio. As panelas começaram a cantar meu nome e a vizinhança começou a bater na minha porta cedo. Quentinha da Dona Lúcia virou sussurro de fome boa nos corredores do bairro. Usei os dividendos como ponte, não como muleta, e investi no que minhas mãos sabem. Contratei 2 mulheres esquecidas, uma viúva e uma avó que ninguém chamava pelo nome. A cozinha virou irmandade e cada prato servia um bocado de força feminina. A vida foi abrindo fita de presente e eu fui dizendo obrigada sem pedir desculpa. A primeira encomenda grande veio de um salão de casamento que já me viu invisível. Voltei lá ereta, com meu avental de rainha e minhas receitas de dignidade. Servi as mesmas pessoas que um dia me serviram desprezo em taças de cristal. E descobri que o gosto da justiça emocional é melhor do que qualquer champanhe. Foi nessa temporada que meu filho apareceu, sozinho, com os olhos mastigados por remorso. "Mãe, posso entrar?" E só essa frase já era um alívio e um punhal ao mesmo tempo. Ele contou do casamento em ruínas, do dinheiro que escorria, dos gritos sem fim. A nora manipuladora fez malas quando o banco travou os limites que ela chamava de amor. Eu ouvi calada, como quem perfura paredes para achar encanamento antigo. Disse a ele que perdão é casa com teto, mas tem porta e tem regra de visita. Falei de respeito, de terapia, de trabalho e do meu não que agora tem raízes. Ele chorou o choro que me deve desde a noite do velório e eu não limpei. Deixei que o sal ardente lavasse o rosto dele como eu lavei lençóis por anos. Porque libertação também é devolver ao outro aquilo que só ele pode carregar. Levei meu filho à defensoria para assinar um termo simples: distância saudável e reparação. Não dinheiro, serviço comunitário no meu negócio, 2 tardes por semana, por 6 meses. Que ele pelasse alho, descascasse vida e aprendesse a ouvir o óleo sussurrar sabedoria.
A advogada sorriu e disse que justiça emocional às vezes vem com cheiro de coentro. Ele aceitou, e a cozinha ganhou um aprendiz humilde e um espelho do que a dor ensina. O bairro percebeu, a cidade ouviu, e uma repórter apareceu com o microfone curioso. Contei minha história sem nomes pesados, só com verbos que libertam e substantivos que curam. A matéria foi ao ar, e eu virei recado para mulheres que acham que acabou para elas. Recomeço Tardio ganhou endereço, telefone e uma fila de encomendas no portão. E eu entendi que minha receita mais valiosa era a que eu escrevi com lágrimas e tempero. Numa tarde de sexta, recebi uma visita que fechou um círculo que eu nem sabia aberto. Dona Odília chegou com um abraço de mãe e contrato novo na bolsa colorida. Quero seu rosto nos rótulos, Lúcia. A receita sem a dona é comida sem alma, ela disse. Eu tremi, assinei e vi meu nome subindo prateleiras, corredor por corredor. A marca cresceu e junto dela cresceu meu senso de dignidade, sem pedir silêncio. Coloquei uma placa na parede. Aqui, nenhuma mulher volta para casa de mãos vazias. Contratei mais 2 guerreiras e ensinei o que ninguém me ensinou: preço e valor. Minha cozinha virou escola, minha vida virou testemunho, meu cansaço virou travesseiro honesto. E o passado, que sempre me puxou para baixo, virou degrau que sustenta salto bonito. Porque renascimento não é milagre, é método, coragem e repetição de fé. Um dia, a nora entrou no meu mercadinho com olhos de quem perdeu o mapa e a bússola. Pediu só uma conversa. E eu ofereci cadeira, água e distância respeitosa. Disse que arrependimento sem verdade é cortina sem janela e que eu via através. Ela baixou a cabeça, confessou abusos, mentiras e os depósitos que eu já tinha em PDF. Eu respirei e escolhi viver sem rancor, mas com memória que se recusa a ser apagada. Não houve grito, nem tapas, nem cena. Houve só limites e siga sua estrada. A mulher que um dia celebrou minha humilhação saiu mais leve do que entrou. E eu saí mais forte do que entrei, porque perdoar é soltar cordas e guardar lições. Meu filho viu, aprendeu, e a cozinha inteira exalou um cheiro novo de paz. Libertação também tem sabor neutro. É descanso que não pesa, é silêncio que abraça. Hoje, quando acordo antes do sol, eu abro as janelas como quem abre um livro que ama. Penso no meu casamento, no amor perdido, no homem que me chamou de casa. Penso no velório, no tapa, na frase cruel que quase me arrancou a pele. E agradeço por cada pedra que tentaram amarrar nos meus pés, porque viraram degraus. Eu, Lúcia Helena, 55 anos, mãe sacrificada, lavadeira, cozinheira, mulher inteira. Sou força feminina que aprendeu a dizer não, sim e basta, na ordem certa. Ganhei justiça emocional sem perder a ternura e recomecei no tempo exato de mim. Minha dignidade não é contra-ataque, é voo que dispensa aplauso para existir. E se você acha que acabou para você, sente-se à mesa que eu te sirvo, esperança quente. Porque toda mulher tem um contrato assinado com a vida, o de nunca desistir de si. As coisas mudaram rápido demais depois da reportagem. Eu não esperava, mas de repente minha história virou manchete em rádios locais. A palavra humilhação apareceu tantas vezes, mas agora não para me ferir, e sim para alertar. Mulheres da vizinhança começaram a bater na minha porta pedindo conselhos e pratos quentes. Como a senhora fez para se levantar depois de tanto? Elas perguntavam com olhos marejados. E eu respondia sempre: eu não me levantei sozinha, foi a força feminina me puxando pelos braços. A cozinha virou espaço de acolhimento, uma espécie de refúgio improvisado. Ali, cada marmita tinha mais do que arroz e feijão. Tinha fé e pedaços de alma reconstruída. Descobri que quando a gente compartilha sacrifícios maternos, eles pesam menos no ombro. E que cada história, por mais dura, pode temperar outra com gosto de renascimento. Mas a fama trouxe também sombra. Um advogado da família da minha nora me procurou com cara de superioridade.
disse que eu estava expondo indevidamente e ameaçou abrir processo por difamação. O coração acelerou, porque o medo sempre tenta me vestir de novo. Mas dessa vez eu não estava sozinha. Levei a advogada jovem que acreditava em mim. Ela abriu a pasta, mostrou extratos, comprovantes e assinaturas que provavam o contrário. O homem gaguejou e disse que iria reavaliar o caso. Foi nesse instante que eu percebi a força de uma verdade bem guardada. Não era só sobre mim. Era sobre todas as mães invisíveis que nunca tiveram voz. E eu jurei que minha voz nunca mais voltaria para dentro da garganta. Enquanto isso, meu filho continuava vindo trabalhar comigo às tardes. No começo, ele parecia desconfortável, como se carregasse grilhões invisíveis. Mas aos poucos, o cheiro da comida o foi amolecendo, mais do que qualquer sermão. Um dia, o vi sorrir para uma cliente idosa, algo que não fazia há anos. Entendi que o trabalho duro também cura, porque disciplina o corpo e descansa a mente. Cozinhar juntos foi devolvendo a ele o menino que eu criei e não o homem frio que me agrediu. Claro, as cicatrizes do tapa ainda latejavam, mas já não ardiam como antes. Aos poucos, comecei a acreditar que ele também podia ter seu próprio recomeço tardio, e percebi que a justiça emocional não se resume a papéis assinados. Ela floresce na rotina, no pedido de desculpas silencioso, no alho picado a 4 mãos. Foi nessa fase que um segredo enterrado ressurgiu como brasa em cinza. Revirando caixas velhas no quintal, encontrei cartas antigas do meu marido. Nelas, havia menções a um terreno comprado em meu nome, mas nunca registrado. Um lote simples, mas com valor hoje multiplicado pela urbanização da cidade. Ele nunca me contou, talvez para me surpreender um dia ou para deixar herança escondida. Meu coração se apertou, porque era como ouvir sua voz depois de anos. Aquele terreno era mais que um pedaço de chão. Era a prova de que ele acreditava em mim. Era a chave para expandir meu negócio, para sonhar com algo além da cozinha apertada. Eu chorei sobre aquelas cartas como quem rega a terra antes de plantar, e prometi que dali brotaria meu verdadeiro renascimento. Comecei então a planejar uma nova fase, com pé no presente e olhos no futuro. Usei parte dos dividendos e da poupança que crescia para regularizar os documentos do terreno. Cada assinatura, cada carimbo parecia uma vitória contra o destino que quiseram me impor. A ideia era abrir uma cozinha comunitária, onde outras mulheres também pudessem florescer. Queria que fosse um espaço de libertação, não só para mim, mas para muitas. Um lugar onde mães sacrificadas não fossem mais vistas como peso, mas como raiz. Onde o amor perdido pudesse ser reciclado em novos projetos e novas esperanças. E onde a dignidade tivesse lugar cativo como tempero essencial de cada receita. O sonho era grande, mas dessa vez eu não tremia. Eu estava preparada, porque a vida me ensinou que o impossível é só um prato que ainda não foi servido. E foi nesse movimento de expansão que a vida me testou outra vez. Um convite inesperado chegou. Falar em um congresso de mulheres empreendedoras. Eu, que já fui invisível como lavadeira e cozinheira de aluguel, agora era chamada de exemplo. Meu coração disparou, porque palco nunca foi meu lugar. Mas percebi que se minha dor emocionava tanta gente, minha vitória podia inspirar ainda mais. Aceitei, tremendo, e passei noites ensaiando frente ao espelho rachado do quarto. Preparei cada palavra como preparo minhas receitas, com verdade e pitadas de coragem. Naquele auditório lotado, vi olhos brilhando e ouvi aplausos que pareciam abraços. E entendi que meu recomeço tardio tinha se transformado em farol para outras mulheres. Naquele dia, eu não era só sobrevivente. Eu era símbolo de força feminina e justiça emocional. Na manhã seguinte ao congresso, acordei diferente. Não era só orgulho, era como se eu tivesse devolvido ao mundo tudo o que me roubaram. Voltei para casa e encontrei meu filho sentado à mesa, folheando um caderno de receitas. Ele me olhou e disse: "Mãe, quero aprender tudo, de verdade desta vez." Meu coração tremeu, mas também desconfiou. Já tinham me enganado demais. Ainda assim, aceitei, porque acreditar também é uma forma de cura.
Começamos a cozinhar lado a lado e cada prato parecia costurar uma fenda antiga. Mas o silêncio dele ainda escondia algo e eu sentia o peso nas costas dele. Pressenti que mais uma reviravolta estava prestes a explodir na minha vida. E eu não estava errada. Foi numa dessas tardes que ele confessou o que me faltava ouvir. Disse que a nora manipuladora tinha feito chantagem com ele durante anos, que o ameaçava com segredos sobre meu marido, distorcendo fatos para me destruir. Segundo ela, José teria tido um amor perdido antes do casamento comigo. Ela inventava histórias, mostrava mensagens recortadas, falsos documentos. Meu filho, fraco e enredado, acreditou e transformou a mentira em arma contra mim. Naquela noite do velório, o tapa não foi só dele, foi o peso de todas aquelas mentiras. Me doeu ouvir, mas também me trouxe alívio. Agora eu entendia o abismo entre nós. Respirei fundo e disse: mentiras têm prazo de validade, meu filho. E o dela acabou. Foi nesse instante que ele chorou como criança, implorando por perdão. Mesmo com a verdade exposta, a luta não terminou. A família dela ainda tentava nos pressionar, espalhando fofocas no bairro. Diziam que eu era interesseira, que queria arrancar dinheiro do próprio filho. Mas a essa altura, eu já não tremia com a palavra humilhação. A vizinhança me conhecia, sabia dos meus sacrifícios maternos e do meu trabalho duro. E, principalmente, tinha provado da minha comida, que levava verdade em cada tempero. Aos poucos, a voz da mentira foi se calando, como panela que perde o fogo. Meu filho percebeu que tinha escolhido acreditar em sombras, não em mim. E começou a se tornar meu maior aliado nessa batalha silenciosa. Era o início de um recomeço tardio, não só para mim, mas também para ele. Enquanto expandíamos a cozinha comunitária, outro desafio apareceu. Recebi uma proposta de sociedade de um grupo grande de alimentação. Prometiam lucros, marketing, crescimento rápido, tudo embrulhado em palavras bonitas. Por alguns segundos, o coração da velha lavadeira quase acreditou. Mas lembrei dos papéis que quase me arrancaram a casa anos atrás. Olhei para o contrato e reconheci os mesmos truques, só que agora mais sofisticados. Agradeci, mas recusei, decidindo crescer no meu tempo com minhas próprias mãos. Meu filho me olhou e disse: agora sim eu reconheço a mãe que sempre esteve aqui. Aquela frase valeu mais do que qualquer cheque em branco. E foi nesse momento que entendi que eu tinha vencido a pior guerra, a de dentro. Mas a vida ainda guardava uma última surpresa. Um oficial de justiça bateu à minha porta com uma pasta grossa. Era o processo final da partilha do terreno que José havia deixado em meu nome. O juiz reconhecera minha posse legítima, graças às cartas que encontrei. O documento dizia que aquele pedaço de terra agora era oficialmente meu. Eu chorei tanto que molhei as páginas, lembrando do meu marido. Senti que ele ainda cuidava de mim, mesmo do outro lado da vida, e que seu gesto escondido foi o estopim para minha libertação completa. Naquele instante percebi. A mulher que um dia foi chamada de acabada estava renascendo, e o clímax da minha história ainda estava por vir. No fundo, eu sabia. Não era apenas sobre terreno, contratos ou receitas. Era sobre reescrever a imagem de quem fui por todos esses anos. De mãe sacrificada e invisível, me tornei exemplo de força feminina. De mulher humilhada e esquecida, me tornei dona da minha própria história. De alguém que acreditou que a vida tinha acabado no velório, me tornei esperança viva. O recomeço tardio não apagou minhas cicatrizes, mas as transformou em medalhas. E percebi que o verdadeiro segredo não estava nos papéis ou no terreno. Estava em mim, na coragem de dizer basta e escolher a mim mesma. Porque a maior justiça emocional é a que a gente encontra dentro do coração. E essa ninguém pode tomar de mim. No dia em que inaugurei a cozinha comunitária, senti que minha vida tinha dado a volta inteira. Mulheres do bairro, antes chamadas de peso morto pelos próprios familiares, estavam lá sorrindo. Cada uma delas com suas cicatrizes, suas dores escondidas, suas batalhas invisíveis.
Eu vi nelas o reflexo da mãe sacrificada que um dia fui, curvada diante do tanque. Mas naquele salão, nenhuma de nós estava curvada. Todas estávamos eretas, de avental. A comida tinha cheiro de renascimento e gosto de vitória coletiva. Os olhos marejados de cada vizinha eram a confirmação de que eu não estava sozinha. A força feminina agora tinha endereço e nome: Dona Lúcia e suas guerreiras. Eu não era só cozinheira. Era símbolo de que sempre existe um recomeço tardio. E naquele momento, minha dignidade ocupou cada centímetro do espaço. Pouco depois, meu filho subiu ao pequeno palco improvisado. Ele pegou o microfone e, com voz trêmula, disse o que nunca imaginei ouvir. Eu errei, mãe. Eu fui um filho ingrato e deixei a mentira da nora manipuladora me dominar. As pessoas se calaram e até o barulho das panelas pareceu prender a respiração. Mas hoje eu entendo o que é sacrifício, o que é amor e o que é justiça emocional. As lágrimas dele molharam o avental e eu chorei também, mas não de dor. Foi choro de alívio, de perdão, de portas antigas finalmente se fechando. Ali, diante de todos, ele me devolveu o respeito que me arrancou com o tapa. E ao fazê-lo, devolveu a mim mesma a certeza de que minha história valia a pena. O silêncio terminou em aplausos, e cada palmas era uma pedra tirada do meu peito. Com o terreno regularizado, comecei a erguer paredes mais firmes do que as da minha antiga casa. Era o prédio da libertação, onde mulheres trabalhariam sem pedir desculpas pela própria existência. Ali não haveria espaço para humilhação, mas para crescimento e aprendizado. Batizamos o projeto de Raízes, porque toda árvore forte nasce debaixo da terra. E nós éramos exatamente isso. Raízes que resistiram à enxurrada e continuaram de pé. Meu marido, em memória, foi o primeiro homenageado, porque sem ele não haveria terreno. Cada tijolo levantado era também homenagem a todas as mulheres invisíveis. As que lavaram roupa em silêncio, as que cozinharam para outros sem nunca provar. Agora, elas tinham espaço, nome e dignidade, algo que antes parecia inalcançável. Era meu presente ao mundo e minha herança viva. Recebi convites para entrevistas, palestras e até programas de TV. Muitas me chamaram de exemplo de superação, mas eu não gosto dessa palavra. Eu não superei. Eu renasci. E o renascimento não apaga, ele transforma. As marcas da violência, da exclusão e da dor continuam em mim. Mas agora, elas não me envergonham. São troféus de uma vida que não me quebrou. Cada vez que conto minha história, sinto que entrego uma chave a outra mulher. Uma chave que abre a porta do recomeço tardio, mesmo quando tudo parece perdido. E essa é a maior vitória. Ver nos olhos delas o brilho da possibilidade. Porque quando uma se liberta, todas avançamos juntas. E isso é o que eu chamo de verdadeira justiça emocional. Hoje, aos 55 anos, olho para trás sem medo do que fui. Sim, houve o tapa, a dor, a traição e a humilhação. Sim, fui chamada de fraca, de nada, de peso morto. Mas também houve coragem, dignidade e um segredo que me devolveu a vida. O terreno, o contrato, as cartas do meu José foram apenas ferramentas. O verdadeiro instrumento foi a minha decisão de não aceitar mais correntes. Sou lavadeira, cozinheira, mãe sacrificada, mas também sou empresária, líder e mulher inteira. Sou prova de que sempre é tempo de recomeço tardio. E se um dia me disseram, acabou para você? Hoje eu respondo, não, foi aí que tudo começou. Porque a maior libertação é descobrir que nunca é tarde para renascer. E agora eu quero saber de você. O que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários, eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.